Boa noite. Me chamo Giovanni e o que vou relatar aconteceu no ano de 2011. Foi enquanto eu estava numa pescaria junto de minha ex. Era uma tarde quando fomos pescar num rio. Estava tranquilo, era quase 17 horas, momento em que passou um homem bem estranho perto de nós. Ele deu uma encarada na gente e seguiu seu caminho. Mas meia hora depois, ele voltou e viu que estávamos pescando. Eu estava concentrado na pescaria, mas larguei a vara de pesca e fui me servir com um café e uns bolinhos de arroz. Foi quando olhei para aquele sujeito e ele estava com os olhos bem grandes e vidrados em mim. Porém, ao perceber minha encarada, ele disfarçou. Foi então que ofereci um bolinho de arroz. O homem aceitou na hora e comeu aquele bolinho de arroz rapidamente. Parecia que ele não via comida há dias. Aquele estranho sujeito era alto, magro e deveria ter uns 60 anos. Mas o que mais me chamou a atenção é que sua pele era pálida. Bem, depois que se serviu, ele foi embora e mais à frente deu outra olhada em nós e seguiu seu caminho. Foi nesse momento em que a minha ex também viu e percebeu que ele andava muito rápido. Depois daquela estranha aparição, peguei as nossas coisas e arrumamos tudo para irmos embora. Botei a minha ex na garupa da bike e saímos pelo mesmo caminho que o homem foi. Passamos por ele, que nos deu um sorriso macabro. E o mais estranho nem foi isso, pois assim que chegamos na beira da BR-116, eu me virei para olhar para trás e vi o estranho homem que estava ao meu lado. E nisso vi uma carreta container e ele passou do lado dela. A carreta devia estar a uns 90 ou 100 km por hora. Rapidamente o motorista buzinou e freou, e logo aquela fumaceira do pneu subiu no ar, e o homem nos olhou e disse assim: "Vem atravessar?" E lógico que eu não fui, pois era muita loucura o que acabamos de presenciar. Acho que o caminhoneiro ficou com medo de descer da boleira, já que ele também tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de 1 minuto, o estranho homem foi embora seguindo seu rumo e sumiu, e nem sei para onde ele foi. Também não quis ficar ali para ver. Acho que o estranho era um lobisomem ou alguma outra coisa. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Esse caso aconteceu com meu tio, o mesmo do relato do caixão. E por coincidência, às 6 horas é um horário bem propício para aparições do além, onde os locais são assombrados. O meu tio me relatou assim: fui buscar uma moringa que tinha esquecido na roça. Ainda estava o dia claro, apesar de que às 6 horas já começava a escurecer, pois os dias estavam mais curtos. Eu então resolvi ir andando mesmo até lá. Não quis pegar o cavalo no pasto, já que iria ficar muito tarde. Então parti para buscar a moringa e trazer com água da mina. E assim que cheguei onde ela estava, a peguei e fui buscar a água. E foi quando eu estava indo embora para casa que eu ouvi uma voz de criança cantando. E um detalhe, não tinha nenhum vizinho naquela época. As terras vizinhas do sítio ainda era mata fechada. E eu logo estranhei como aquela criança veio parar aqui, da onde ela saiu. Mas mesmo assim continuei andando na rua de café, indo em direção à minha casa. E continuei ouvindo a criança cantando. Foi quando de repente ouvi aquela voz bem perto de mim
e avistei uma menina loira dos olhos verdes, de aparentemente uns 10 anos na minha frente. Ela parou e estava com um vestido branco. Na mesma hora me deu um gelo. Comecei a sentir um vento frio e uma grande angústia. E mesmo morrendo de medo, perguntei assim para ela: "O que você está fazendo aqui sozinha, menina?" Mas não tive nenhuma resposta. Foi quando do nada ela sumiu na minha frente como se fosse fumaça. Eu então peguei a moringa que estava no chão e corri o mais rápido que pude para casa. E quando cheguei, contei para minha mãe do que vi. E ela me contou que antigamente as terras eram tomadas dos sitiantes, e ninguém sabe o que faziam com as famílias que se recusavam a vender. Com certeza aquela menina é um espírito de alguma criança que foi enterrado lá. Bom, o meu tio disse que nunca mais andou por aquelas terras sozinho, principalmente às 6 horas. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite. Eu sou Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Esse foi a minha mãe que me contou, só que ela não disse o mês e nem o ano em que ocorreu. A minha mãe contou assim: há muito tempo atrás tinha uma família que morava em um sítio, onde perto da propriedade existia um cemitério. Certo dia a dona Geralda resolveu fazer uma canjica, e as suas 2 filhas começaram a ajudá-la no preparo. Debulharam milho e depois colocaram no pilão e começaram a socar. Naquele tempo não tinha essa facilidade de agora, onde já vem tudo preparado só para pôr no fogo. Então, continuando o caso, depois de tudo organizado, faltou alguns ingredientes para a canjica. E a dona Geralda pediu para suas filhas, Teresa e Joana, irem até o povoado que ficava a uns 2 quilômetros do sítio, pegar o que faltava. E assim elas fizeram. As garotas prepararam a carroça e partiram. Na volta para casa, enquanto passavam de frente ao cemitério, a Teresa disse assim para a irmã: "Vamos entrar aqui, Joana, pois sempre tive curiosidade e mamãe nunca deixou a gente ver os túmulos." E sua irmã falou: "Teresa, melhor não. A mãe vai ficar com raiva da gente. Além do mais, eu tenho medo até de passar perto desse lugar. E também temos que respeitar, pois o campo é santo." Mas Teresa não quis saber dos conselhos da irmã e pulou da carroça. Depois abriu o portão do cemitério e entrou. A sua irmã não teve opção além de acompanhar a garota teimosa. Então as duas começaram a passear no meio dos túmulos. Já era bem tarde, e Joana disse assim: "Vamos para casa, Teresa. A mãe já deve estar preocupada com a gente." Mas Teresa respondeu: "Joana, você está morrendo de medo, né? Eu não tenho medo dessas coisas, não." E Teresa se aproximou do túmulo de uma mulher que já há muitos anos foi sepultada ali e disse: "Vá lá em casa mais tarde comer canjica." Joana então brigou com ela e falou: "Teresa, você está ficando louca? Abusando desse jeito da sorte? Vamos embora agora. Esse lugar já está me dando arrepios." Então, com muito custo, Teresa concordou e elas voltaram para casa. A dona Geralda questionou as duas pela demora, mas Teresa inventou uma desculpa de que tinham encontrado uma amiga no caminho e ficaram conversando a ponto de esquecerem das horas. A dona Geralda acreditou e começou o preparo da canjica. E quando já era 10 horas da noite, a mãe das garotas terminou de fazer a tão esperada guloseima. Foi quando de repente elas ouviram bater na porta. Joana já ficou pálida e lembrou do que Teresa tinha feito no cemitério. E Dona Geralda já ia abrir a porta, quando Teresa, que também estava apavorada e tremendo de medo, disse para sua mãe não abrir a porta de jeito nenhum. A mãe delas perguntou por quê. Então Teresa contou a besteira que fez.
mas aquela coisa continuava a bater na porta querendo entrar. A dona Geralda e as filhas começaram a rezar e só assim que a coisa parou de bater na porta. Então Teresa, mesmo morrendo de medo, resolveu olhar por uma fresta da janela para ver se aquilo já tinha ido embora. E o que ela viu quase provocou um desmaio na garota, pois lá fora estava uma figura cadavérica olhando para a casa. Aquilo ficou ali a noite inteira. Foi um terror que elas passaram, até que clareou e aquela coisa sumiu. Na hora que amanheceu, a dona Geralda pegou as duas filhas e foram procurar o padre, a qual contaram o que tinha acontecido. E o padre foi na sua casa e a benzeu, indo também no cemitério onde fez o mesmo, e disse assim para Teresa: "Não se pode brincar com essas coisas, menina. Temos que ter respeito com quem já partiu." Para o descaso, tudo acabou bem. A aparição deu sossego e Teresa nunca mais brincou com essas coisas. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Sou o Luiz, o mesmo que já enviou vários relatos aqui no canal. Pois bem, esse que vou contar hoje aconteceu comigo em 1991, quando tinha meus 15 anos de idade. Nesse dia do ocorrido, saí de minha casa, que era o sítio de minha família, e fui passear no povoado, que dava uns 2 quilômetros de minha casa até lá. Só que não ia voltar para o sítio nesse dia. Iria posar na casa da minha tia, que também tinha um sítio encostado nesse povoado. Faria isso pois o caminho em que ia passar era muito perigoso à noite, ainda mais porque estava só. Porém, não teve jeito de ficar na casa de minha tia nesse dia, então tive que encarar o caminho de volta sozinho. Eu tinha que atravessar o meio de uma mata fechada, onde o trio passava no meio, pois também tinha um córrego. Aqui no Paraná, a minha região, a gente chama de pinguela, e para quem não conhece, corta-se um tronco, faz um corrimão com bambu e se tem uma pequena ponte. Pois bem, então como achei que ia ficar por lá, não fui preparado, não levei nenhuma lanterna, nem nada que me guiasse na escuridão. Então tive que improvisar. Peguei alguns sabugos de milho, molhei bem com óleo diesel e acendi para usar como vela, e parti para minha casa. Mas quando estava na entrada da mata, algo inesperado aconteceu. A chama do sabugo se apagou de uma vez, e como eu tinha acendido a tocha na casa de minha tia, fiquei no escuro. E foi então que algo sinistro aconteceu. Uma criatura estranha saiu da mata e atravessou meu caminho. Aquilo brilhava no escuro, era bem branca, achatada e fazia barulhos estranhos. Não era nenhum animal de meu conhecimento. Logo após aquilo aparecer, começou um vento gelado do nada. E detalhe, era final de ano, com calor de mais de 30 graus, mas estranhamente ficou gelado. Aquilo ficou parado na minha frente, e foi aí que comecei a rezar. Na verdade, eu já vinha rezando o caminho todo, e não foi imaginação e nem miragem minha. Rezei tanto que aquilo saiu do meu caminho e sumiu na mata. E foi então que desci correndo a estradinha que a gente chama de trio. Depois passei pela pinguela e graças a Deus não caí, já que a mesma era úmida e lisa. Corri tanto que nem olhei para trás devido ao medo. E quando fui chegando em casa, meu coração parecia que ia sair pela boca. Bati na porta e minha mãe, que ainda não estava dormindo, abriu. E mais um detalhe: nessa mata muitos já viram assombrações. Depois fiquei sabendo que um amigo meu já tinha visto a mesma criatura, só que aquilo não deixou ele passar. Por isso meu amigo teve que voltar e passar pela estrada que era longe dali. Não sei o que era aquela criatura, mas tenho certeza que desse mundo não era. Esse foi o meu relato.
Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, sou Luiz. Já enviei diversos relatos aqui. Bem, esse é mais um caso do meu sobrinho, o mesmo que viu uma assombração na beira do rio que exalava perfume. Esse fato aconteceu em 1999, na casa que era sede da mesma fazenda. Inclusive, ele e seu tio viram a assombração na beira do rio. E ele me contou outro caso, que foi assim. Tio, você sabe aquele pé de carambola que tem lá na casa velha da sede? Então, era 6 horas da tarde quando eu e mais 2 amigos fomos buscar carambola e laranja caipira no pomar. E quando a gente chegou lá, fomos direto para os pés de laranja. Deixamos para pegar as carambolas depois, já que era mais perto da casa. A gente demorou um pouco, pois tive que subir no pé de laranja. E assim que subi lá, comecei a chacoalhar os galhos para que elas começassem a cair. E meus amigos lá embaixo só foram as colocando dentro do saco. Até aí tudo beleza. Pegamos as laranjas e fomos colher as frutas perto da casa. Mas já estava escurecendo, só que era lua clara e dava para ver ao longe. E eu ia ali distraído, quando ouvi um barulho de batida de porta e também umas coisas caindo dentro da casa. Mas um detalhe, a casa era trancada há muitos anos, já que ninguém morava ou entrava lá dentro. Vendo aquilo, os meus cabelos já ficaram arrepiados. Deu aquele medo e um frio na barriga. Então perguntei para meus amigos: Vocês ouviram isso também, meus amigos? E eles falaram que devia ser alguém querendo assustar a gente. Mas eu falei que não, pois dava para ver quem passava na estrada. E eu não vi ninguém passar por lá aquela tarde. E foi quando a gente olhou na janela da casa, que era de frente ao pé de carambola, que vimos uma figura de uma mulher branca, igual a uma folha de papel. Não tinha olhos, só buracos negros no lugar, e parecia que ela era transparente. Vendo aquela assombração, deixamos as frutas para depois e saímos correndo para casa bem rápido. E quando chegamos na vila, o coração parecia que ia sair pela boca. E foi tanto medo que nunca mais fui buscar frutas naquele local, mesmo se elas estivessem se perdendo. Nunca mais fui lá durante o dia e passo longe daquele lugar. E o que eu vi aquele dia era uma assombração de uma mulher que já morou naquela casa antigamente. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria que não me identificasse no relato e nem que falasse de que cidade sou, mas saibam que eu tenho 40 anos e moro no Recife. E o relato que venho contar foram muitas coisas que aconteceram na casa em que morávamos. Tudo começou quando meu pai comprou o terreno para construir a nossa casa. Algumas pessoas vieram falar para meu pai não comprar aquele terreno, porque haviam enterrado uma cabeça de burro lá. Fazendo isso, o lugar fica assombrado. Mas meu pai na época nem ligou e construiu mesmo assim. Quando nos mudamos, eu estava com 4 anos de idade. Era eu, meus pais e meus 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. E fui a primeira a ver coisas estranhas na casa. Quando eu ia escovar os dentes, eu via ao meu lado um menino bem pretinho com as 2 mãos segurando a pia. Ele ficava olhando para mim e sorrindo. Porém, não sentia medo dele, porque eu não sabia nada dessas coisas. Esse menino aparecia e logo sumia.
Quando tirava o olhar daquela porta e olhava novamente, ele já tinha sumido. Com isso foi-se passando o tempo. Eu já estava com 10 anos de idade e os acontecimentos foram ficando cada vez mais assustadores. As coisas estranhas aconteciam mais à noite. Durante o dia não víamos nada. Uma noite deitei na cama e estava sozinha no quarto, porque dormia junto com meus irmãos. Eu estava lá deitada quando senti alguma coisa entrar embaixo da cama correndo. Era como se estivesse se arrastando, tanto que bateu até nas grades da cama. Eu pensei até que fosse minha cadela Lana, pois quando passei a mão procurando por ela, eu toquei nos cabelos de alguma coisa, ou sei lá o que era aquilo. Estava meio agachado entre uma cama e outra, e o medo que senti foi inexplicável. Teve uma noite que eu acordei sentindo que tinha alguém de pé perto de minha cama. Mesmo com medo, fui passando a mão no escuro, até que toquei na barriga de alguém. E quando os meus olhos se acostumaram no escuro, e também estava entrando a claridade da lua pela janela de vidro, eu vi um menino índio. Ele estava usando um tipo de saia e tinha uma pena na cabeça. Assim que o vi, ele desapareceu. Sempre quando via essas coisas, eu rezava e logo voltava a dormir. E esse não me assustou muito, só um pouquinho. Aí vocês se perguntam por que a gente não saía de lá. Era porque não tínhamos dinheiro para pagar uma casa nova, pois só o meu pai que trabalhava na época. Às vezes eu contava para minha mãe desses casos, e ela falava que era por causa dos filmes que eu assistia. Já meu pai acreditava, porque ele sabia que eu não gostava de mentiras e nem de inventar histórias. Uma noite deitei na cama e tinha uma vela acesa no meu quarto, que minha mãe às vezes acendia para a santinha. Eu estava olhando para a porta que estava entreaberta e vi quando ela abriu lentamente e logo depois entrou uma mulher com um vestido azul de tecido bem fino. Ela se aproximou e pôs a mão no mosquiteiro para tentar tocar os meus cabelos. Não sei se eu dormi ou desmaiei, pois quando acordei já estava de dia. Teve um dia que meu pai me deu uma boneca de pano igual a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela era bem grandinha, batia na minha cintura, sendo que tenho 1,60 m. À noite a coloquei na minha cama ao lado do travesseiro. E no meio da noite acordei sentindo ela se mexendo, pois eu escutava o barulho da roupa dela. Mesmo com medo, fiquei bem quietinha fingindo que estava dormindo. No outro dia mandei meu pai pendurar ela na parede bem acima de minha cabeça. E como sempre, quando foi à noite comecei a sentir muito medo. Aí olhei para cima e vi que tinha uma espécie de luz amarelada bem no rosto da boneca. Ela olhou para baixo sorrindo para mim, com os dentes parecendo uma serra. Foi então que eu cobri a minha cabeça e ela se jogou em cima de mim. Eu comecei a gritar. Quando meu pai acendeu a luz, olhei e a boneca estava pendurada na parede. Eu estava tão nervosa que mal conseguia falar. E só quando fiquei mais calma que contei para os meus pais do ocorrido. E eles me levaram para dormir com eles. E nem dormi. Passei a noite toda olhando para a porta, com medo que ela viesse me pegar. No outro dia, minha mãe mandou meu pai levar a boneca para bem longe. E até hoje não gosto muito de bonecas em geral. E só depois que minha mãe me contou que quando ela olhou para a boneca, ela sentiu um arrepio estranho. Já havia anos que morávamos na casa e ainda as coisas estranhas aconteciam. Agora meus irmãos e minha mãe começaram a ver também. Teve um dia que meu irmão pediu à minha mãe para ela não acender mais a vela do quarto, porque na noite passada ele viu a mão toda preta apagar a chama da vela. E desse dia em diante ela não acendeu mais a vela. Minha irmã mais velha conta que quase toda noite, quando estávamos assistindo TV na sala, ela viu um homem sair da cozinha e entrar no banheiro e logo sumir em seguida. Só que ela só via as pernas dele, ou parte do ombro ou do braço. E a pior parte da casa era um espaço entre a sala e o banheiro, que chamávamos de saletinha, porque era uma salinha pequena que não tinha nada.
Quando a gente passava por ela, sentíamos uma sensação estranha. Era como se alguém nos seguisse. Numa noite, quando fui ao banheiro, escutei alguém bater na porta. Eu falei que estava saindo, porque a minha irmã batia daquele jeito na porta. Só que quando abri, não tinha ninguém em frente à porta do banheiro. Na parede havia um quadro que tinha um barco no mar, e nele dava para ver no reflexo o nosso quarto. E eu vi o mosqueteiro balançando. E quando eu saía correndo para o quarto e entrava nele, estava tudo quieto. Apagava a luz e ia dormir. Meu pai só sentia arrepios. A minha mãe tinha a impressão que sempre quando ela voltava do banheiro, sentia alguém a seguindo. Em 2006, meu pai veio a falecer, e cada dia que passava, nossa situação financeira ia ficando cada vez mais pior. Mas graças a Deus tinha a união entre nós, que dura até hoje. Nos sentíamos angustiados, desanimados e tristes lá. Em 2012 eu estava indo ao banheiro. A minha irmã estava passando pano e jogou alguns pingos de água no chão. Não dava para eu cair, mas acabei escorregando. Só que senti uma mão segurando meu braço e me dar 2 puxões bem fortes para baixo. Não sei como eu quebrei os 2 lados do meu tornozelo. Quase desmaio de tanta dor. Fiz a cirurgia no mesmo dia. Hoje tenho 2 pinos e uma plaqueta com 6 parafusos. Graças a Deus posso fazer tudo. Treino com peso e não sinto nada. Contei para minha mãe que algo me puxou. E ela falou que ficasse só ali na nossa família, porque muita gente não iria acreditar. O tempo foi se passando e nasceu a minha sobrinha. Como nossa casa era bem grande, a minha mãe cedeu uma parte da casa para meu irmão morar com a esposa e a filha. Uma noite, meu irmão acordou com a menina chorando muito. Quando ele viu, ela estava com as pernas entrelaçadas na grade do berço. Ele falou que não tinha como nem ela e nem ninguém colocá-la daquele jeito. Ele e a esposa, com cuidado, conseguiram tirar a criança e pôs ela para dormir com eles. Teve uma noite que minha cunhada foi ao banheiro e quando ela retornou para o quarto e tentou fechar a porta, algo ficou a empatando de fechar. Ela então colocou todo o seu peso na porta e só aí conseguiu fechá-la. E ela então correu para a cama bastante assustada. Com o tempo, a minha sobrinha já estava andando. Ela andava a casa toda pela manhã, mas quando chegava à noite, ela tinha muito medo, principalmente a área da saletinha. Quando a bola caía lá, ela não ia buscar de jeito nenhum. Às vezes ela olhava para um canto e ficava chorando. Já estava cansada daquilo tudo. Foi quando dei a ideia para meu irmão mais novo de vendermos a casa. Fomos falar com nossa mãe e meus irmãos, e todos concordaram. Como já podíamos alugar uma casa nova, rapidamente nos mudamos. E logo na primeira noite, dormimos tão bem e acordamos nos sentindo tão felizes que há tempos não sentíamos o que era aquilo. Então colocamos uma placa de aluga-se na antiga casa, porque não íamos vendê-la de um dia para o outro. Tinha uma senhora que morava na outra rua de nossa casa, que falou que a bisavó dela era índia, e ali era uma tribo de índios, e eles costumavam enterrar seus entes falecidos ali. Fomos pesquisar e era tudo verdade. As coisas estranhas na casa não pararam não. Um dia o celular do meu irmão tocou, e era uma mulher querendo ver a casa, mas ela só poderia ir ver às 18 horas. E meu irmão falou que a casa estava sem lâmpadas, mas ela quis ver a casa mesmo assim. Então, às 18 horas, fui com meu irmão, e a mulher já estava no portão esperando a gente. Ela era morena, baixinha, tinha os cabelos pretos, estava de calça jeans e blusa preta. Entramos na casa e o meu irmão com a lanterna foi clareando o lugar, e a casa vazia dava mais medo ainda. E a mulher mal olhou a casa e já foi falando: "Eu quero essa casa, pode tirar a placa que já é minha." E já foi saindo. Quando meu irmão foi fechar a casa, algo segurou a porta. Ele ficou puxando para tentar fechá-la. E quando ele conseguiu, passou logo a chave e olhou para mim e disse: "Corre."
E assim a gente fez. Mas quando chegamos na rua de nossa casa, não vimos mais a mulher. Ela sumiu do nada. E no outro dia, no horário marcado, a mulher não apareceu. Meu irmão ligou para o celular dela e dizia que o número não existia. Até hoje nunca mais vimos essa mulher. E novamente fomos colocar a placa de aluga-se. E fui lá com minha irmã de dia. Entramos na casa para ver se estava tudo em ordem. E escutamos um gemido e vimos algo. Quando olhamos para a saletinha, vi uma coisa magra se arrastando, sem pelo nenhum no corpo, e parecia muito com um homem. Era horrível, todo sujo como se fosse lama. Eu e minha irmã ficamos paralisadas de medo, porque as coisas aconteciam só à noite e estávamos vendo aquilo de dia. Eu falei para ela que foi aquela coisa que me puxou no dia em que caí. Não sei nem como conseguimos fechar e trancar a porta. Depois de muito tempo, conseguimos alugar a casa. E quando íamos receber o dinheiro do aluguel, eu ficava fora, não conseguia nem entrar. E depois de um tempo, graças a Deus, vendemos ela. Agora ela está reformada. Quando olhamos para ela, a gente vê outra casa. Nem parece aquela antiga. E nem gostamos de passar nessa rua. Já fazem 5 anos que a vendemos e os donos ainda não moram lá. Não sabemos o que se passa ou passou na casa. Espero que esteja tudo bem. Em agosto, nossa mãe veio a falecer e temos somente as lembranças dos momentos felizes que passamos juntos com nossos pais naquela casa, pois foi onde cresci com meus irmãos. Atualmente moro na casa de meu irmão. E até hoje, em todas as casas que moramos, não vimos mais nada. Me desculpem se o relato ficou muito longo, mas foi o que eu e minha família passamos por todos esses anos. Um abraço a todos os inscritos e fiquem com Deus. Olá, me chamo Anderson e já compartilhei alguns relatos aqui no canal. E o primeiro foi sobre o orfanato assombrado, lugar que fiquei por um curto período, até a minha mãe ter condições financeiras para poder criar os 5 filhos, sendo 3 irmãos e 2 irmãs. E no caso foram nós homens que ficamos nesse orfanato, acho que por uns 3 anos, não lembro bem. E o meu relato hoje é mais uma vez sobre esse mesmo orfanato, mas diferente do primeiro relato, dessa vez não tem a ver comigo, mas com um morador do local. Esse orfanato fica na cidade de Santa Isabel, no interior de São Paulo, como já citei na história anterior. Porém, mais uma vez não vou revelar o local por questões de ética e respeito. Bem, o ano era a década de 80, e não sei qual mês e obviamente nem o dia, mas me lembro com clareza alguns momentos que passei nesse lugar, tanto momentos bons quanto os ruins. É como se eu tivesse saído de lá há poucos anos, mas é claro que é impossível a gente lembrar de tudo. E entre essas lembranças eu me lembrei do que aconteceu com o Pedrão, e foi muito assustador aquele dia. O Pedro já era um homem maduro, acho que já beirava seus 40 anos, ou já tinha isso, não sei. E ele foi um dos internos mais antigos do orfanato, e não só ele, mas também uns 8 nessa mesma faixa etária, que cresceram lá por não terem nenhum familiar que os cuidasse. E esse lugar na época fazia parte de uma fazenda, e os garotos mais velhos que já tinham passado da idade de ficar ali, tinham a oportunidade de continuar morando, no caso se trabalhassem na fazenda. Já os outros, ou voltavam para suas famílias, ou iam direto para a FEBEM, que hoje é chamado de Fundação Casa. E esses jovens que ficavam trabalhando recebiam normalmente seus salários, e inclusive alguns até constituíram famílias nesse orfanato. E como eu disse, o Pedrão era o tratorista, e lá tinha 3 pavilhões, um desativado que ficava a uns 300 metros dos outros 2,
que funcionava onde a gente ficava. E foi numa noite que o Pedrão estava arando na parte de trás desse pavilhão desativado que tudo ocorreu. Era um costume comum para ele arar a terra à noite. Não sei dizer o porquê, mas acho que era por causa da fresca noturna, sei lá. E o Pedro era chamado de Pedrão por ser um cara grande e brando no jeito de ser. Então era chamado assim, Pedrão. E ele foi um desses que ficou trabalhando na adolescência e ganhou moradia e virou o tratorista oficial da fazenda. E embora ele fosse um cara bruto no seu jeito de ser, ele era o amigão da galera e de nós crianças também. Era um cara muito bom. Eu me lembro que o Pedrão carregava a gente na cacunda e dava presentes para alguns aniversariantes. Enfim, inclusive quando ele resolveu ir embora de vez do orfanato, deixou a gente muito triste e também com saudades. Nessa noite do acontecido, ele estava acompanhado de mais 4 amigos, cada um dependurado de um lado do trator, que uns chamam de Jerico. E um detalhe relevante é que Pedrão era muito cético em relação à religião, Deus e principalmente a coisas de outro mundo. E o mais interessante é que fica difícil de entender como alguém que passou boa parte de sua vida morando em um local mal assombrado e não acreditar em nada disso. Foi por volta da meia-noite que cada um foi tomando seu rumo, deixando o Pedrão trabalhar sozinho. E um deles ainda avisou para o Pedro não ficar até mais tarde arando, pois poderia ser perigoso. Mas o Pedrão, além de ateu e cético, era também muito debochado e abusava descaradamente de qualquer um que contava uma história de tal assombração. Mas nessa noite as coisas foram diferentes para ele. Já tinha passado da meia-noite. Acho que era um pouco mais de 1 hora. E segundo o Pedrão, ele estava no meio do pasto quando só sentiu um tapa muito forte próximo do seu ombro, especificamente na clavícula, pois era o lado que estava exposto. E para piorar, ele estava sem camisa. E assim que ele recebeu o tapa em suas costas, sua primeira reação foi xingar bastante e falou tudo quanto era de palavrão. Mas assim que olhou para os lados procurando o dito cujo que lhe bateu, não viu ninguém. E nisso ele parou o serviço e foi para sua acomodação em uma parte do pavilhão que era o seu quarto. Mas com muita raiva, sua única vontade era que o dia amanhecesse logo, para ele achar o engraçadinho que tinha feito aquela brincadeira dolorosa e sem graça, que ele achou ser uma trollagem como chamamos atualmente. E pela manhã, eu me lembro de um alvoroço grande, pois era uma gritaria e barulho vindo de Pedrão, pois ele queria a presença dos 4 amigos que estavam com ele naquela noite e que depois foram embora. E assim foi chegando de um a um, e tiveram que segurar ele com muita força, pois Pedro queria bater nos amigos sem nem ouvir alguma explicação. E com muito custo os ânimos se acalmaram, e enfim, todos estavam cientes do motivo de tanto alvoroço daquele homem. Então ele contou sobre o tapa que tomou e queria saber qual dos 4 tinha feito aquilo. Porém, todos negaram e afirmaram que assim que desceram do trator, foram embora. Mas Pedrão, sem entender e ainda muito nervoso, quis saber o porquê o espanto de todo mundo, inclusive de nós crianças. Foi então que Pedrão tirou a camiseta para mostrar onde foi o tapa. E quando todos viram aquela marca de mão em suas costas, não teve um que não fez o sinal da cruz, já que todo mundo ficou impressionado com o que estavam vendo. Foi quando um falou: Pedrão, essa marca de mão não é de ninguém daqui. Aliás, é tão grande que parece ser do diabo. Pedrão começou a rir e disse que aquilo era besteira, pois nem Deus e nem o diabo existia, e foi coisa de alguém dali mesmo. E como ele relutava em acreditar no sobrenatural, foi preciso que todos os homens adultos do orfanato colocassem a mão sobre a marca. E por incrível que pareça, as mãos dos homens pareciam mão de criança sobre aquela marca. E com um pouco de dificuldade conseguiram através de um espelho mostrar a marca de mão nas costas dele, que aparentemente parecia ser de uma pessoa comum, porém com um tamanho desproporcional para ser humano. E só assim Pedrão teve que engolir a seco aquilo que ele ignorou por anos naquele orfanato, que era um lugar com um sobrenatural muito ativo.
e atividades paranormais era o que não faltava ali. Obrigado por contar mais esse relato e que todos tenham uma ótima noite com proteção divina e fiquem com Deus. Boa noite, me chamo Alisson, tenho 43 anos e moro no interior do Rio de Janeiro, onde nasci e me criei. E dentre tantos anos morando na roça, já presenciei diversos fatos assustadores. E uma coisa que me intrigou e ainda deixa intrigado até hoje foi o que me ocorreu em 2007. Não foi sonho e nem delírio. Foi tão real que dias depois, quando estava sóbrio, eu novamente vi aquilo e tive a plena certeza que tudo aconteceu de verdade. Na minha casa moram eu, minha mãe e mais 2 irmãos, sendo que recentemente fiz um pequeno quarto nos fundos da casa, mas ainda vivo por lá e passo a semana trabalhando em uma terceirizada que fica na cidade. E no sábado, quando saio ao meio-dia, eu vou direto para a roça trabalhar junto de meu pai, pois ao lado de nossa casa a gente planta muita coisa, para consumo próprio mesmo. Temos alguns porcos e galinhas. Perto de nossa casa fica a de meus avós, e um pouco depois fica um barzinho onde sempre tomo uma pinga, mas que de uns tempos pra cá nunca mais fiz o que sempre fazia, que era sair de lá depois de ter bebido bastante, tanto que muitas das vezes cheguei a dormir na rua. Porém, sempre que bebo eu lembro de todas as coisas que aconteceram. Meio que fico sóbrio, só zonzo. Não é à toa que nesse dia lembro bem desse caso, que foi a primeira vez que vi aquilo, e foi assim que tudo aconteceu. Eu tinha saído às 18 horas do serviço, e no caminho de casa fiquei no bar tomando uma pinga, e só saí de lá por volta das 9h30 para 10 da noite. Eu já estava cambaleando e vendo tudo girando, mas mesmo assim consciente das coisas. Saí do bar e segui a pé para casa. Passei pela casa de meus avós que já dormiam e segui pela estrada de carroçável. Foi quando no meio do caminho avistei uma luz ao longe. Era grande e me parecia ser um carro. Pensei isso porque aquilo estava se aproximando. Foi então que com muito esforço saí do meio da estrada e fui caminhando pelo canto, para aquele carro não me atropelar. Mas aquela luz de alguma forma nunca chegava perto de mim. E foi aí que estranhei e pensei que alguém estivesse no carro só esperando eu passar, para me assaltar ou fazer alguma maldade comigo. Foi então que num ato de sobrevivência eu entrei na mata que tinha ao lado da estrada e me abaixei e fiquei ali observando aquela luz, que para mim devia estar a uns 50 ou 60 metros de distância. Foi quando depois de alguns minutos na mata, aquela luz estranha se apagou e logo em seguida, quase que no mesmo tempo, uma outra luz clareou bem em cima de onde eu estava. O brilho daquilo era tão forte que parecia um sol. Doeu até a vista, tanto que rapidamente fechei os olhos e pus as mãos sobre a minha cabeça, com medo de algo acontecer. Mas aquela luz estranha não fez nada, só ficou ali por alguns minutos e logo depois sumiu, assim como apareceu. Quando aquilo foi embora, eu corri o mais rápido que pude para minha casa e, muito assustado, bati forte na porta de casa, pedindo por ajuda e socorro. Foi então que meus pais e irmãos se acordaram e abriram a porta para mim. Contei a todos o que tinha visto, mas nem meus pais e nem meus irmãos acreditaram em mim, pois a julgar que eu estava bêbado e fedendo a cachaça, eles acharam que fora coisa de minha mente, um sonho de bêbado. Mas não, aquilo foi real, tanto que eu estava ali contando a eles o que tinha acabado de ocorrer. Foi então que depois de uma conversa rápida eu me deitei na cama, e por estar cansado do dia trabalhado, rapidamente dormi. E na manhã seguinte fui trabalhar normalmente, e quando voltei,
Passei pelo mesmo lugar do acontecido, mas não vi nada, nem naquele dia e nem nos seguintes. Então comecei a pensar que foi tudo coisa de minha cabeça, e até voltei a tomar pinga no mesmo barzinho que ia, e nada de estranho novamente aconteceu. Porém, cerca de 2 semanas e meia depois, novamente vi aquilo, porém junto de minha mãe, e foi aí que eles souberam que era tudo verdade. Foi numa madrugada de domingo para segunda. Normalmente eu bebia durante a semana, porém quando chegava o domingo eu não tomava sequer uma gota de álcool e passava o dia sóbrio. Bem, no meio da noite fui acordado com o alvoroço dos animais. As galinhas e porcos estavam assustados com algo. Ouvindo aquilo, me levantei para ver o que era. Só que assim que cheguei na cozinha, vi minha mãe de pé com a porta aberta e um clarão de luz lá fora, o mesmo que tinha visto dias antes. Aquilo me fez gelar a espinha e travei de medo no corredor de casa, imaginando se alguma coisa iria acontecer. Mas por Deus, nada aconteceu, pois de repente aquela luz se apagou e não apareceu mais. Depois que tudo estava mais calmo, minha mãe falou que acordou antes que eu, pois também notou que os animais estavam assustados com algo e viu uma luz passar ao lado de nossa casa. Achando estranho por não escutar nenhum barulho, ela foi ver o que era aquilo. E foi quando abriu a porta da cozinha que ela viu aquela luz rondando perto de casa e indo e voltando várias vezes. E foi aí que minha mãe acreditou em mim, e logo depois meu pai e meus irmãos, gerando um pavor na gente, pois não sabíamos do que se tratava. Porém o tempo passou e aquela luz nunca mais apareceu. Ou se apareceu, a gente nunca mais viu. E hoje penso que aquilo só poderia ter vindo de outro mundo, ou ser algo do além, pois brilhava muito, tanto que nem deu para ver que tamanho tinha. Hoje, de vez em quando, ainda passo por essa mesma estrada em que vi essa luz. Olho para o céu e fico imaginando de onde veio e para onde foi. E como disse, não foi imaginação minha e nem delírio. Aquilo realmente apareceu, para mim e para minha mãe. Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato da casa dos meus avós, do motivo tenebroso que fez meu avô mudar-se para a casa de minha tia. Após o falecimento de minha avó, o meu avô ficou sozinho na casa sede do sítio. Ele era um homem que não tinha medo de nada, inclusive do sobrenatural. Achava que era besteira e que não existia tal coisa. Pois bem, minha mãe insistia em não deixar ele morar sozinho, mas gente de idade é difícil convencer, e assim ele começou a vida solitária naquela casa enorme, e tudo ia bem, até uma certa noite. O banheiro ficava fora de casa, bem no final da varanda, e foi assim. Era noite por volta das 9 horas quando meu avô se dirigiu até o banheiro. Mas assim que abriu a porta, ele viu algo que quase lhe deu um infarto. Ele viu uma figura de um homem vestido de branco que entrou rapidamente no banheiro. Mas como meu avô estava vivendo sozinho, ele não saía de perto de uma cartucheira calibre 28 de 2 canos. E ele disse assim para o suposto homem, achando que era algum conhecido que queria assustá-lo, ou um ladrão querendo lhe assaltar: "Sai daí, senão eu vou atirar." Mas meu avô não teve nenhuma resposta. Foi então que ele deu um chute na porta, e para sua surpresa não tinha ninguém ali. O local estava o mais limpo do mundo, e a partir desse dia as aparições começaram naquela casa inteira, inclusive os misteriosos passos que já relatei anteriormente aqui no canal. Antes de ir embora para a casa de minha tia, meus irmãos posavam na casa dele a pedido de meus pais. E meu irmão mais velho relatou que já viu luzes que flutuavam sobre a cabeça de meu avô enquanto ele dormia.
E foi só depois de todos esses acontecidos que meu avô não quis mais ficar na casa. Foi morar com minha tia até seu falecimento com 87 anos, em 1991. Com a mudança dele, nos mudamos para casa, e aí o meu pesadelo começou. Para quem não acompanhou meu relato anterior, é só procurar no canal, pois já mandei alguns. E esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Olá, Sam, inscritos e ouvintes. Me chamo Anderson e já tenho alguns relatos narrados nesse canal, onde também sou inscrito. Eu morava no bairro Ouro Fino, que fica em Santa Isabel, interior de São Paulo. E para quem não lembra do relato, é o mesmo bairro que eu vi o suposto lobisomem, mas que não tive coragem de olhar. Porém, na ocasião eu morava no bairro vizinho, e por coincidência ou não, essa casa que morei é muito perto do orfanato, lugar que morei por um breve período da minha infância. E esse orfanato já teve 2 relatos contados aqui no canal. Inclusive o segundo caso foi o do Pedrão e o tapa nas costas. O orfanato era ou ainda é assombrado, não sei mais, pois nunca mais voltei lá depois que saí. E mesmo sendo praticamente vizinho dele, eu até tive vontade de revê-lo, mas nunca fiz isso. Bem, a minha irmã tinha saído de um relacionamento abusivo, pois ela se casou ainda adolescente, se envolveu com o primeiro namorado e nada fez ela mudar de ideia. Então seguiu sua vida longe da família e parentes, até que ficou cansada de sofrer e resolveu dar um basta naquilo, e conseguiu sair desse relacionamento. Nessa época ela morava em Embu-Guaçu, que é outro município de São Paulo, porém muito distante de Santa Isabel. E assim que ela saiu de casa, ela foi morar com a gente até acertar a vida. E o plano era esse. Ela só teve um filho que tinha apenas 8 anos na época. E logo que chegou, ela arrumou uma casa que ficava na parte de baixo de onde morávamos, mas no sentido de ser o próximo terreno, pois a gente morava em uma parte muito alta com uma visão maravilhosa das montanhas ao longe. A casa era coligada com um imenso casarão com aspecto de abandono. Era muito assustador. Parecia com um casarão de filme de terror. Tinha várias janelas e portas para todos os lados, e não tinha luz, e isso contribuía bastante para o cenário assombroso. E como minha irmã estava com medo de ficar sozinha, ela acabou me chamando para dormir na casa, pois realmente dava medo esse lugar. E um detalhe é que a minha outra irmã mais nova morava lá também, e fora ela quem conseguiu esse cômodo. Porém, essa minha outra irmã morava nos fundos, que era um pouco distante. Bom, a noite chegou e minha irmã estava muito feliz, e com poucas semanas fez vários amigos, mais que eu que já morava ali há muito tempo, e conquistou muitas pessoas rapidamente. Então, chegada a hora de dormir, fomos para a casa dela, e eu logo dormi. E não sei dizer ao certo as horas em que tudo ocorreu, já que eu não tinha relógio, mas sei que era de madrugada. Foi assim. Acordei com um barulho e pensei que fosse ela mexendo com alguma coisa na casa, mas estava escuro, e na escuridão algo me chamou a atenção. Vi um ponto luminoso que desceu pela parede. Era tipo um raio. Tanto que na hora eu me assustei achando que era um curto-circuito e quase gritei de medo. Mas rapidamente lembrei que não tinha energia na casa e aquele ponto, ao terminar de descer a parede, ficou acendendo e apagando, até se apagar de vez. E só então que me levantei e acendi uma vela, mas não tinha nada ali. E só para constar, nem tomada e interruptor tinha perto de onde aquilo passou. Fiquei muito assustado e sem entender, mas não chamei ela e não contei para ninguém, até acontecer aquela tragédia com a minha irmã.
No dia seguinte, todos nós fomos para casa da minha tia nadar na represa e saímos bem cedo. O sol estava radiante, porém por volta do meio-dia tudo mudou. O tempo fechou e trovões e raios assumiram o controle. E foi quando chegamos em casa que tudo aconteceu. E no caminho de volta a minha irmã repetiu o tempo todo: morro de medo de raios. E ao chegar em casa um raio bateu em cima do telhado. Porém era a minha casa e não a dela. E como minha irmã estava lavando os pés na água que descia do telhado, o raio foi bem em cima dela e foi uma morte instantânea. Eu estava no quarto trocando de roupa e só ouvi o estrondo. Tomei um choque leve na cabeça e vi os fios sumirem num reflexo vermelho. O rádio queimou e o batente da porta rachou. Após o raio, ouvi todos gritando. Pensei até ser brincadeira, mas meus pés perderam o chão quando vi minha irmã nos braços de minha mãe, que chorava gritando pelo seu nome, e vi quando seu olhar foi se distanciando, e mesmo assim ela sorria, como se estivesse dando um último adeus. Depois que tudo isso passou, eu faço a pergunta: será que eu tive uma premonição, mas não entendi? Pois vi o raio descendo pela parede na madrugada, mas não tinha nada ali, nem fogo, nem nada. Porém, quando aconteceu, eu só ouvi o barulho, um estrondo seguido de um estalo. Porém, o fio ficou vermelho igual ao da visagem e simplesmente evaporou. E já se passaram 24 anos e até hoje não sei o que vi, mas sei que vi. Obrigado por contar o meu relato e me desculpem por ter ficado muito longo. Eu até resumi algumas coisas, mas ainda assim não deu para encurtar. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite. Boa noite, sou Luiz. Mais uma vez venho aqui no canal contar mais um relato assombroso. Esse foi com meu pai de novo, e aconteceu no local onde vi aquela criatura macabra. E como eu disse no relato anterior, é um local muito sinistro, e já aconteceu uma morte nesse lugar na década de 50. Vamos ao relato. Meu pai saiu de casa às 5 horas da tarde. Depois de chegar na roça, foi no povoado comprar mantimentos que faltavam em casa. Então comprou o que faltava na única venda que existia por lá, pois era um lugar pequeno com poucos moradores. Por isso não tínhamos muitas opções, já que a cidade grande era muito longe. O meu pai ficou até às 9 horas da noite lá, pois tinha que resolver alguns assuntos pessoais. Então, quando ele retornou para casa, assim que foi atravessar a pinguela, alguma coisa o empurrou dentro da água. E detalhe, ele estava sozinho e não tinha ninguém ali além dele. Com isso, meu pai se levantou muito zangado e logo achou que tinha alguém escondido na mata. Pegou a sua lanterna e clareou em todas as direções, mas não viu nem ouviu nenhum barulho ali. Então pegou as coisas que tinha comprado que estavam no chão e saiu mais rápido que pôde. E só mais um detalhe, ele tinha o costume de xingar bastante. Geralmente quem faz isso sempre atrai um mal para perto de si. Bem, depois disso meu pai não passou mais por lá de noite. E se precisasse, ele dava a volta pela estrada que era mais longe, mas nunca mais ousou a cruzar por aquele caminho. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e tenham todos uma ótima noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus
e até a próxima.